Oi, meu nome é Renata, estudo na UTFPR, faço licenciatura em matemática. É, Atualmente estou no quarto período. Eu entrei no PIBID no segundo período. Foi a edição que ocorreu agora, 2020/2021. O início, né, em si foi um desafio para todo mundo, né? A gente pegou a parte da pandemia e tal. Aí a gente não sabia como ia ser o projeto, né? Porque geralmente a gente ia na escola toda animada e assistir as aulas, e como seria esse ano atípico, né? Que foi a pandemia. Então a gente começou acompanhando as aulas online, as aulas Paraná. Aí depois passou um Meet por semana, que daí era encontro com o professor, com os alunos da classe. A gente tinha acesso a tinha acesso a todas as salas, mas daí a gente determinava um professor pra gente começar a frequentar as aulas dele, né? E no começo eu me identifiquei com o nono ano. Assisti as aulas do nono ano, via Meet, tudo. Aí, durante esse PIBID, a gente fez 3 situações de ensino. A primeira, eu trabalhei com a doação de sangue e porcentagem com o nono ano. Aí depois eu trabalhei regra de sinais, novamente com nono ano. E por último, a gente trabalhou a situação de ensino com a inclusão. Então, era um desafio para todo mundo. E no PIBID a gente tem muita base teórica. Então, começa lá desde o projeto político-pedagógico da escola, que é o PPP, daí vai até a BNCC e a gente cada vez mais se aprofunda. E a situação de ensino que mais me identificou foi a parte da inclusão, que no qual foi bem no finzinho já do PIBID, que a gente já estava presencialmente na escola, com todas as restrições, todas as medidas, né? E a situação de ensino, minha e da minha dupla, William, a gente trabalhou com autismo. Então a gente buscou conhecer um pouco mais sobre o autismo. A gente se aprofundou em artigos para saber o que realmente era, porque a gente pensa de uma maneira, mas tentar compreender. A gente foi bem a fundo para tentar saber o que realmente era, qual era a característica, como era desenvolvido. Então a gente foi mais a fundo e durante as aulas, antes, quando não era presencialmente, a gente já acompanhava o aluno que tinha autismo. Então a gente via por vídeo que ele era meio afastado, não queria ficar focando na disciplina, principalmente de matemática. E a gente via ele poucas vezes, porque a professora também tinha que mostrar para os outros a disciplina, tudo, então a gente não interrompia a aula. Aí quando a gente foi presencialmente, a gente pôde realmente conhecer quem era o menino com autismo. E a gente viu que ele não gostava muito de matemática. Aí a gente foi um desafio, porque a gente primeiro conversou com os professores, não só da disciplina de matemática, com outros professores, com o pedagogo, com o diretor, sobre o aluno, como que era o desenvolvimento dele em sala de aula, se ele tinha um tutor, se tinha alguém que cuidava, que ficava sempre ao lado dele. E devagar a gente foi descobrindo sobre o aluno, né? E o nosso objetivo maior foi explicar a equação do primeiro grau para ele. E foi fantástico, porque a gente começou com operações básicas. Na biblioteca tinha uns quadradinhos que tinha sinais de mais, as operações básicas, mais, menos, vezes, dividir. E a gente começou a trabalhar com aquilo, com 7 mais 8, para saber se ele realmente sabia as operações básicas. Quando era número pequeno, ele respondia, contava nos dedos e respondia, colocava
o quadradinho certinho na operação. E assim, a gente percebeu que ele não gostava de escrever. Então, a gente sempre buscou trabalhar com material manipulável que ele poderia interagir e esquecer que ele não precisava escrever. Então, a gente tentou colocar isso como um ponto principal. E desenvolvemos umas pecinhas de quadradinho, com números, com relevozinho, para que chamasse atenção e com cores chamativas também. E montar expressões com aquelas cartinhas. E quando a gente descobriu que a gente ia aplicar a situação de ensino, a gente acabou, foi meio que um baque, porque a gente queria aplicar a situação de ensino com ele dentro da sala de aula, com os outros alunos, tudo. Só que aquele dia que a gente foi era o último dia dele na escola. E não tinha aula de matemática naquele dia. Então, ele estava esperando nós pibidianos na biblioteca até a gente chegar para ele poder se despedir da gente e a gente pudesse aplicar pelo menos com ele a situação de ensino. E acabamos aplicando, ele compreendeu muito bem, ele adorou as pecinhas, a gente ficou muito feliz que ele soube como utilizar o X, a incógnita, descobrir a igualdade. E foi um lado muito positivo, assim. Os professores da escola sempre apoiando a gente no que a gente precisava. A diretora, um amor de pessoa também, ajudou muito a gente do PIBID lá. Após aplicar a situação de ensino, ele saiu porque ele ia mudar de escola, né? Aí ele acabou indo para outra escola. E a gente teve que aplicar com a turma inteira. Então, a gente dividiu em 3 grupos e cada grupo recebia uma cartinha com 3 equações e teriam que responder. E assim trocar entre duplas, e trocando e resolvendo a expressão com as cartinhas. E no final, se terminasse as 3 fases de equações, você tinha um desafio para desenvolver e no final acabava desenvolvendo. Então, assim, a situação de ensino foi muito bacana, o aprendizado que a gente leva é muito grande e a experiência do PIBID hoje, eu digo para você que foi tanto teórica como na prática. O que a gente viu na teoria, a gente aplicou na prática. Isso é um processo de iniciação à docência, realmente.